Livro de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 31. Nós vamos ler do verso 31 até o capítulo 5, o verso 2. Assim diz o texto sagrado: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por vós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Oremos. Obrigado a Deus por esse momento, oportunidade única que temos de poder estar na Tua presença, poder entoar cânticos de adoração ao Teu santo nome, dar-lhe a honra no qual só a Ti é devido. Obrigado, ó Pai, por fazer parte do corpo de Cristo, da igreja que fora comprada com o sangue do Teu Filho. Poder estar, ó Pai querido, na Tua presença, prestar-lhe culto a Ti, que é o único a quem deve ser cultuado. Senhor, usa-me como instrumento Teu, como vaso de barro, para ministrar a Tua palavra. Me dê, ó Pai, a graça, a sabedoria, a unção do Teu Espírito, para que eu possa edificar, ó Pai, a Tua igreja. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Por assentar, irmãos. Esse texto no qual nós lemos, ele faz parte aqui de um contexto onde Paulo, ele nos exorta a nós nos revestirmos de Cristo, nos revestirmos de uma nova natureza. Ele mostra isso, trazendo como um símbolo a mesma questão de nós trocarmos de roupa. É como que nós estivéssemos nos despindo de uma roupa suja, nós estivéssemos nos despindo da nossa velha natureza, e assim nos revestindo, ou assim, colocando agora uma nova roupa, colocando agora esse novo caráter, essa nova postura, esse novo comportamento que se assemelha a Jesus. Nós vimos isso aqui no capítulo 4, no verso 24, onde ele diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E depois do verso 24, onde ele mostra para nos revestirmos dessa nova natureza, a partir então do verso seguinte, no verso 25, ele coloca o que vem a ser essa prática do que ele acabou de ensinar, é vivenciar a doutrina, é colocar em prática o que nós havíamos aprendido, é o comportamento como resultado do nosso aprendizado, do que nós conhecemos acerca da doutrina, é dar vida ao que nós conhecemos, é a doutrina sendo encarnada através da nossa vivência, do nosso comportamento, do nosso caráter. Paulo então, a partir do verso 25, ele mostra o que vem a ser esse revestir-se dessa nova natureza. Então ele diz no verso 25: por isso, deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que for bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E por fim, no verso 30 ele diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Isso é a praticidade do que vem a ser uma nova natureza. Nós falamos isso no último culto em que nós usamos aqui o púlpito. Então, a partir do verso 31, o texto que nós lemos hoje, ele dá a continuidade do que vem a ser revestir-se dessa nova natureza.
Então no verso 31 ele diz: toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Ele mostra que esse tipo de comportamento, esse tipo de sentimento deve ser tirado do meio da cristandade, deve ser tirado daqueles que professam a Cristo. Nós não devemos ter esse tipo de atitude. Ele começa então com a amargura. A amargura é um espírito azedo que resulta então de uma conversa azeda. São pessoas que sempre têm um ponto de vista negativo e cínico acerca da vida. São pessoas que guardam rancores, guardam ressentimentos, guardam então alguma intriga que porventura pode ter tido com outra pessoa e não foi solucionado isso, e guarda então essa amargura no coração, guarda então esse ressentimento, muitas vezes isso de uma forma silenciosa, no qual traz essa amargura como sentimento no coração. São problemas não resolvidos, são questões que a vida trouxe dificuldade, problema, e isso então é guardado no coração e transforma-se naquela amargura, no ressentimento, numa postura de guardar rancores no coração. Aristóteles, ele diz: um espírito amargurado e ressentido que se recusa a reconciliar-se, se recusa a ser tratado, se recusa a resolver o problema. Ao invés disso, guarda então essa amargura. Ele continua: e ira e cólera. Ira e cólera, esses sentimentos, eles são semelhantes entre si, onde é caracterizado pela hostilidade. Mas veja bem, é uma hostilidade no qual a pessoa ela tem prazer em se manifestar. É uma cólera no qual a pessoa ela faz de uma forma apaixonada, de uma forma que ela se regozija ao esboçar, ao demonstrar, a fazer com que outras pessoas reconheçam a sua cólera, a sua ira. É um sentimento no qual a pessoa tem prazer de guardar, de vivenciar, de demonstrar aquilo. Seria a cólera e a ira. Ele continua: e a gritaria. A gritaria descreve as pessoas que ficam excitadas, que erguem a voz alteradas, normalmente começam a gritar umas com as outras. Num termo mais popular, seria aquelas pessoas que gostam de fazer barraco, são aquelas pessoas que gostam de fazer confusão em público, são aquelas pessoas que não mede as circunstâncias, e em qualquer momento, em qualquer lugar, ela então altera a sua voz e ela grita, seja isso em contexto de família, seja isso em contexto acadêmico, seja isso em contexto de uma briga, uma discussão na rua, no trânsito, no trabalho, em qualquer lugar. A pessoa então, ela se altera e ela começa a gritar, independente do ambiente, independente das pessoas que a cercam, independente do momento que ela está. Talvez numa escola, ela então, não obstante as crianças que a cercam, ela começa ali a gritar. É o que está dizendo aqui, essa gritaria. Ele continua: e blasfêmia, o verso 31, né? Toda amargura, ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia. Blasfêmia se refere a falar mal dos outros, especialmente pelas costas. São aquelas pessoas que difamam o outro, até mesmo prejudicando a sua reputação. São pessoas então que caluniam, que prejudicam a reputação do outro, e fazem isso muitas vezes pelas costas. É a blasfêmia, é falar mal do irmão, falar mal de outra pessoa, é acabar com a reputação dela. Ele continua
por último dizendo, e a malícia. A malícia é a má vontade, desejando e tramando o mal contra as pessoas. Paulo lhe diz que todas essas atitudes, todos esses sentimentos devem ser tirados do meio de vós. Provérbios, capítulo 6, do verso 16 ao verso 19, diz, estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma abomina, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. 6 coisas ele odeia, mas aquele irmão que semeia contenda entre uns e outros é algo que Deus, ele abomina, é abominável por Deus. Paulo então ele diz aqui no verso 31, toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia, sejam tiradas dentre vós. Interessante que ele está falando aí para a igreja, é para a igreja, nós que temos que atentar que esse tipo de comportamento não deve fazer parte dos cristãos, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para viver segundo o caráter de Cristo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui nesse texto é o início dele. Olha como ele começa o verso 31, toda, ou seja, não basta você tirar alguma parte de amargura do seu coração, e você deixar de ter algum sentimento que não foi resolvido em relação a algumas pessoas. O que a Bíblia nos exorta aqui é que toda a amargura deve ser tirada de nós. O que Paulo lhe coloca é que toda a ira e cólera, não adianta você ter uma paciência e se controlar em alguns ambientes, mas tem hora que você então explode e deixa vazar toda a sua raiva. Você tem que se controlar em todo momento, você tem que se controlar em todo o tempo. Ele diz, toda a amargura, toda a ira, toda a cólera, toda a gritaria. Tem pessoas que controlam-se quando está no ambiente religioso, quando está no meio de irmãos, mas às vezes numa discussão no trânsito, às vezes no contexto acadêmico ou então no trabalho, se acha que pode ali gritar, mas a Bíblia nos mostra e nos exorta que toda a gritaria deve ser tirada do nosso meio, independente do contexto que você esteja. E a grande questão é que você não pode se deixar ser controlado pela outra pessoa. Quem controla a sua vida é o Espírito Santo que em ti habita. E nós não podemos dizer o seguinte, eu gritei porque ele gritou. Se assim nós o fazemos, é porque nós estamos nos deixando ser controlado pela outra pessoa. É outra pessoa que demanda a forma como nós vamos agir, porque devido a ela ter gritado, nós nos achamos que podemos então gritar. Mas a Bíblia nos mostra que nós somos controlados pelo Espírito Santo. Então, independente da outra pessoa, nós temos que ter o domínio próprio, o controle em relação às nossas atitudes. Então, a gritaria e toda malícia e toda blasfêmia deve ser tirada de nós. Toda, em todo momento, em todo tempo, em toda circunstância, em qualquer lugar em que você esteja, você é o templo do Espírito Santo, você está ali na presença de Deus. Então esse comportamento não deve haver em nenhum momento da sua vida. Toda a amargura, que possamos vasculhar o nosso coração, que possamos nos deixar ser influenciados pelo Espírito Santo, que Ele sonde todos os cômodos do nosso coração, e se existe alguma amargura em qualquer direção que ela esteja, ela deve ser tirada dentre de nós.
toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Tiago, capítulo 2, o verso 10, ele diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Por vezes nós temos um comportamento que nós não temos esses sentimentos, essas atitudes, desde que estejamos em um contexto de igreja, de irmãos, em culto. Mas quando estamos no trabalho, ou quando existe uma discussão no trânsito, ou então no contexto acadêmico, aí nos achamos no direito de aflorar esses sentimentos. Mas se nós nos guardamos enquanto estamos aqui, mas procedemos de uma forma errada em outro lugar, nos tornamos então culpados diante de Deus. Tiago 2, o verso 10: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Não há lugar algum para qualquer uma dessas coisas horríveis na comunidade cristã. Elas devem ser totalmente tiradas do nosso meio. O verso 32: antes, sede uns para com os outros. O que Paulo ele coloca aqui, antes, ou seja, ao contrário, ao invés de você ter esse tipo de atitude, que ao invés de você ter esses sentimentos carnais, que não reflete a glória e o caráter de Cristo, ao contrário, ao invés disso, devemos manifestar as qualidades que exala o bom perfume de Jesus Cristo. Nós devemos ter um comportamento que condiz com a nossa cristandade. Antes, ao contrário então disso, antes, sede uns para com os outros. Antes que no nossa convivência, no nosso relacionamento, que na nossa comunidade, ao invés de ter essas atitudes, que você tenha o caráter cristão. 2 Coríntios, capítulo 3, o verso 18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então que, ao contrário, ao invés de termos esse tipo de comportamento, que venhamos ter o caráter de Cristo. E ele passa então a mostrar, a partir do verso 32, o que Deus ele espera de nós. Ao contrário dessas atitudes, o que Deus ele espera de nós. Antes, sede uns para com os outros, benignos. No original, no grego, essa palavra aqui, benignos, ela tem uma pronúncia que ela se assemelha muito à pronúncia da palavra Christus. Christus, que seria a pronúncia, no grego de Cristo, Cristo. E o benigno, no grego, a pronúncia é muito similar, seria como Crestos. Devido à pronúncia de benigno e para Cristo, ela ser muito próxima uma da outra, era muito comum no início os cristãos, eles tratarem uns aos outros dessa forma, de chamarem uns aos outros como benigno, mas seria como Cristos, era benigno, era uma forma muito usual entre os cristãos. E nós então devemos ser Cristos, ou benigno, é o que Deus ele espera de nós. Ao invés da amargura, que nós sejamos benignos. Agora, o que é muito interessante é que essa benignidade, no qual Deus ele espera que nós tenhamos, é uma benignidade em todo lugar e para todas as pessoas, independente de quem seja, que nós também sejamos benignos, porque o Deus no qual nós servimos, ele é benigno tanto para os maus, ele é benigno também para os ingratos. Então, independente da pessoa, nós devemos agir com benignidade, porque assim também é o nosso Deus. Lucas, capítulo 6, o verso 35 diz: amai, pois, a vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem nada esperardes,
e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, Ele é Cristos, Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. O nosso Deus, Ele é benigno, Ele faz o bem, Ele usa de benignidade, até mesmo para os ingratos e maus. E da mesma forma, então, nós temos que corresponder ao Deus no qual nós servimos, e usar de benignidade para com todos, até para aqueles que nos fazem mal, até aqueles que são ingratos, até aqueles que não reconhecem o bem que nós estamos fazendo, mas por causa do Espírito Santo que nós habita, e não pelo reconhecimento, mas é por causa de quem nós somos, devemos buscar ser Cristos, benigno para com todos. Ele continua no verso 22, antes sede uns para com os outros, benignos e misericordiosos. Misericordiosos seria compassivo, é quem tem ternura de coração. Mateus capítulo 5 verso 7 diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Semelhante a Deus, nós devemos ser misericordiosos para com os outros, e não buscar a ruína, e não buscar o mal, e não buscar o prejuízo dos outros, mas nós devemos ser misericordiosos, compassivos, fazer o bem, usar de ternura de coração para com todos. Lamentações capítulo 3, o verso 22 diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias que nós devemos usar para com o outro, também não devem ter fim, e porque nós somos misericordiosos, essa é a causa, o motivo que nós não queremos a ruína, nós não queremos o mal, nós não tratamos mal com mal, mas tratamos o mal com o bem. Nós fazemos da mesma forma o que Deus o faz, porque buscamos corresponder ao seu caráter. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É interessante notar que essa palavra aqui, perdão, no qual foi traduzida aqui para o português em perdão, no original, a palavra é charis, a palavra é graça, é a mesma palavra que nós vemos no capítulo 2, o verso 8, pela graça, pelo charis, pela graça sois salvos. Uma tradução aqui literal desse texto seria assim, agindo com graça uns para com os outros, assim como Deus em Cristo agiu com graça para conosco. É o que ele está dizendo aqui. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, que você venha agir com graça, uns para com os outros, assim como Deus, ele agiu de um favor imerecido, de graça para contigo. A grande verdade é que quando nós agimos com graça, ou quando nós perdoamos alguém, não é que nós iremos esquecer o mal que a pessoa nos fez, mas é que nós tomamos decisões em nossas vidas, e nós então preferimos a cura ao invés da amargura, nós preferimos o amor ao invés da ira e da cólera, nós preferimos a paz ao invés da gritaria, nós preferimos a restauração ao invés da blasfêmia, nós preferimos a Cristo ao invés da velha natureza. Nós tiramos do nosso meio a gritaria, a blasfêmia, a amargura, a ira, a cólera, e nós preferimos então a paz, a restauração, o amor, nós preferimos a Cristo. Antes, ao contrário de ter essas atitudes carnais, nós buscamos então a ter uma nova natureza.
nós buscamos agir em resposta ao Espírito Santo que em nós habita. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, agindo com graça para com os outros, como também Deus, através de Cristo Jesus, agiu com graça para contigo. Capítulo 5, o verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Esse sede, pois, o pois ele está ligado ao que Paulo ele acabou de dizer. Por nós termos sido agraciados por Deus, através de Jesus Cristo, por nós termos sido perdoados todos os nossos pecados, através da ação de Jesus Cristo, através dos méritos de Jesus Cristo, e isso fez com que nós fôssemos agora uma nova criatura. Agora nós nos tornamos filhos de Deus, por termos sido agraciados por Deus. Ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Por nós termos sido agraciados, por nós termos sido perdoados, por nós termos sido recebidos por Deus, e em Cristo Jesus nós nos tornamos uma nova criatura. Por causa disso, sede imitadores de Deus, passe a imitar a Deus, passe a se assemelhar a Deus, como filhos amados, pelo amor que Deus teve por você, como filhos amados. Você agora não é mais criatura de Deus, você agora é filho de Deus. Você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você não está mais morto em ofensa e pecado, mas você é agora filho de Deus. Que você agora, por causa da graça, do perdão, sede, pois, imitadores de Deus, passe a imitar a Deus como filhos amados. Mateus capítulo 5, verso 48 diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Essa perfeição tem o sentido de maturidade, de buscar a semelhança de Cristo, de buscar um comportamento que corresponda a uma maturidade cristã, a uma vida onde nós não sejamos mais levados com o vento de doutrina de um lado para o outro, não sejamos mais meninos em Cristo, não sejamos mais carnais, mas que agora venhamos ter essa maturidade cristã. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Por fim, no verso 2: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós. Nós devemos seguir a Cristo e andar em amor, assim como Ele nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Gálatas, capítulo 2, o verso 20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. 1 Pedro, capítulo 2, o verso 21 diz: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Nós devemos andar em amor, como também Cristo nos amou, e assim como Ele se entregou por nós, nós também devemos nos entregar uns para com os outros. Nós também devemos renunciar ao nosso ego, renunciar ao nosso eu. Nós também devemos ter uma postura de negar a nossa velha natureza, a exemplo do que Ele fez por nós. Interessante que o mesmo verbo para entregar a si mesmo, no qual nós vemos aqui,
ele também é empregado, ele é usado também para os pagãos. Efésios capítulo 4, verso 19 diz: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com a avidez cometerem toda a impureza. A questão é que aqueles que não seguem a Cristo, eles se entregam à dissolução, mas nós que servimos a Cristo, nós nos entregamos a uma novidade de vida. Nós nos dispomos a renunciar à nossa velha natureza, ao nosso velho comportamento, a nos despirmos do velho homem, a nos revestirmos agora de Cristo, a ser o sal da terra, a luz do mundo, a sermos conhecidos, não por decorarmos a Bíblia, por conhecermos a doutrina, mas por vivermos, por praticarmos, por termos um comportamento que condiz com Deus no qual nós seguimos. Nós queremos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Romanos, capítulo 6, do verso 11 ao verso 19, é um texto longo, mas é importante nós lermos. Romanos 6, do 11 ao 19. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecesseis de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. O que Paulo ele coloca aqui em Romanos, esse texto que nós lemos, é que assim como nós apresentávamos os nossos corpos outrora, quando estávamos nas trevas, apresentávamos ele para dissolução, para cometer qualquer tipo de iniquidade, e nos esforçávamos, e nada nos detinha. Assim como estamos agora nessa época do carnaval, as pessoas não medem esforços para estarem nas ruas se depravando e cometerem qualquer tipo de iniquidade, não medem esforços para apresentar os nossos corpos para a imundícia. Da mesma forma, nós também, agora que servimos a Deus, não devemos medir esforços, não devemos colocar limites para nos apresentarmos a Deus em santificação, em consagração, em sujeição ao nosso Senhor, em submissão agora a Ele, em reconhecimento que agora nós devemos imitar a Deus como filhos amados. Verso 1, capítulo 5: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E esse filho amado que imita a Deus, ele anda em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós. Andemos em amor, andemos em novidade de vida, semelhante ao que Cristo ele fez por cada um de nós. Para concluir, final do verso 2, ele diz: em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Assim como Cristo, assim conosco. O amor que se sacrifica a si mesmo é oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O amor sacrificial para os outros é um sacrifício aceitável a Deus. Quando nós renunciamos o nosso ego, quando nós renunciamos o nosso eu, quando nós nos sacrificamos para demonstrar o caráter de Cristo, para renunciar
essa velha natureza, isso é algo aceitável a Deus como um culto, como uma oferta suave, como algo que agrada a Deus. Quando nós nos propomos a exalar o bom perfume de Cristo, ainda que isso exija uma renúncia, um sacrifício seu, isso é algo que agrada a Deus. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 1 Pedro capítulo 12, verso 19 e 20: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será esta, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se, fazendo o bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Repetindo aqui o verso 20, 1 Pedro 2, o verso 20: mas se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Algo que agrada a Deus, que não obstante o mal que porventura alguém possa fazer a você, você não retribua com o mesmo mal, mas você, em meio à aflição, retribua o bem, exalando o bom perfume de Cristo. Isso é algo agradável a Deus. Andai em amor, capítulo 5, verso 2, voltando aqui para Efésios: andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por vós, em sacrifício a Deus, em cheiro suave. Para concluirmos, o que nós aprendemos aqui é uma teologia prática, é uma doutrina que é vivenciada, é um comportamento que resulta do nosso conhecimento, é o que Ele espera, que nós devemos nos despojar do velho homem e nos revestirmos do novo homem, que nós venhamos imitar a Deus. Nós devemos entender que quem reina sobre nós é o Senhor Jesus Cristo, quem está assentado no trono do nosso coração é o Senhor Jesus Cristo, e a nossa vida é regida por Ele, e não pelos outros que nos cercam. O nosso comportamento não é um resultado de alguém que nos ofendeu, ou falou mal, ou gritou contra nós. Não é uma consequência da atitude do outro. O nosso comportamento é uma consequência de sermos o templo do Espírito Santo. 2 Coríntios 5,17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Que Deus assim nos ajude. Vamos orar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer por conhecermos a Tua vontade, e a Sua vontade, que ela possa ser vivenciada em nós, que a Sua palavra seja escrita em nossos corações, que Teu Espírito Santo, Pai querido, nos influencie, para nós sermos transformados de glória em glória, que nós venhamos, ó Pai, nos despojar da velha natureza, e vivenciar, ó Pai, esse novo comportamento, no qual o Senhor espera de nós, que tudo que não agrada a Ti seja tirado de nós, e que nós possamos viver, ó Pai querido, viver, ó Pai, como filhos, imitando, ó Pai, que dá o Senhor, imitando a Ti. Eu suplico que o Senhor nos ajude pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém.